Tenho 65 anos e pensava que já tinha visto de tudo nesta vida. Mas nada, absolutamente nada, me preparou para o que meu próprio filho faria comigo na frente de 50 pessoas. Dei a ele um carro de $300.000 no seu aniversário de 40 anos. Um SUV importado, preto, brilhando como um espelho. Ele ergueu sua taça de champanhe, olhou-me diretamente nos olhos e disse: um brinde à mãe idiota que tenta comprar amor como quem compra pão na padaria. Os convidados caíram na gargalhada. Permaneci de pé com as chaves ainda na mão. Sorri, levantei-me, caminhei até a porta e saí. Mas o que eu fiz em seguida, Julian se lembrará até o último dia de sua vida miserável. Deixe-me contar como cheguei a esse momento. Porque eu não era ingênua. Eu não era tola. Eu era mãe. E esse foi o meu maior erro. Meu nome é Clara. Fiquei viúva aos 30 anos com um bebê de 3 meses nos braços. Meu marido morreu em um acidente de carro 2 semanas depois do nascimento de Julia. Não havia seguro. Não havia herança, apenas dívidas e uma criança para alimentar. Então eu costurei. Eu costurava à noite na minha máquina antiga enquanto Julian dormia. Eu costurava vestidos de noiva, uniformes escolares e roupas de festa. Meus dedos sangravam às vezes, mas isso não importava. Porque meu filho comeria, meu filho estudaria, meu filho teria tudo que eu nunca tive. E eu consegui. Aos 40 anos, fundei minha própria empresa de vestuário. Pequeno no início, depois cresceu. Contratei 10 mulheres, depois 20. Aos 50 anos, minha empresa produzia roupas para 3 grandes redes varejistas. Eu não fiquei milionário, mas nunca passamos necessidade. Julian frequentou uma escola particular e depois ingressou na universidade. Ele se formou em Direito com honras. Eu estava na primeira fila no dia da formatura dele, chorando como uma idiota com meu vestido bege que eu mesma havia costurado na noite anterior porque não tive tempo de comprar um novo. Achei que tudo valeria a pena. Pensei que meu sacrifício significasse algo para ele. Mas então ele conheceu Vitória. Ela vinha de uma família tradicional e rica, de uma daquelas famílias com sobrenomes importantes e propriedades em 3 países. Na primeira vez que ele me apresentou aos pais dela, o pai de Vitória me perguntou o que eu fazia da vida. Sou dona de uma empresa de confecção, disse com orgulho. Ele mal esboçou um sorriso. Ah, que profissão nobre, disse ele, como se estivesse falando de limpar banheiros. Vitória me olhou de cima a baixo. Minhas roupas eram boas, mas não tinham etiqueta de grife. Meus sapatos eram confortáveis, não elegantes. Minha bolsa era prática, não de marca famosa. Eu era a prova viva de que Julian veio do nada. E para ela, isso era imperdoável. Depois do casamento, meu filho começou a mudar. Ele deixou de me visitar aos domingos. Cancelou nossos almoços. Sempre tinha uma desculpa, trabalho, uma viagem, um compromisso social. Quando o via em reuniões familiares, ele me tratava com uma polidez fria que me magoava mais do que qualquer insulto. Ele me apresentava como a minha mãe e logo mudava de assunto, como se minha existência fosse uma mera formalidade inconveniente. Vitória nem sequer fingiu. Ela me cumprimentava com 2 beijos no ar e depois me ignorava completamente. Tentei me aproximar. Levei comidas que Julia adorava quando criança. Presentes de aniversário. Ligações para saber como ele estava. Silêncio. Sempre silêncio. Mas continuei tentando porque ele era meu filho. Meu único filho. O menino que eu embalei a noite toda quando ele estava com febre. O adolescente a quem eu apoiei quando ele reprovou em matemática. O jovem que eu abracei quando seu primeiro amor o deixou. Pensei que, em algum lugar dentro daquele homem de terno caro e modos frios, meu Julia ainda existia. O menininho que me disse, eu te amo, mamãe, antes de dormir. Como fui estúpido. Quando completei 60 anos, vendi a empresa. Eles me ofereceram um bom preço, quase $2 milhões. Eu poderia ter viajado, comprado uma casa no litoral, aproveitado minha velhice. Mas não, eu guardei esse dinheiro pensando em Julian, no futuro dele, nos meus netos, se eu algum dia os tiver. Pensei que, quando eu partisse, ele entenderia tudo o que fiz por ele. Que patético isso sou agora.
No mês passado, Vitória me ligou. Foi a primeira vez em 2 anos que recebi uma ligação daquela casa. Clara, vamos fazer uma festa surpresa para o Julian. Ele vai fazer 40 anos. Seria ótimo se você viesse. A voz dela era doce. Doce demais. Eu deveria ter desconfiado, mas estava com tanta sede de atenção, tão desesperada para ser incluída, que disse sim imediatamente. Posso trazer alguma coisa? Perguntei. Não se preocupe, disse ela. Sua presença já basta. Mentiroso. Eu não queria chegar de mãos vazias. Julian sempre adorou carros. Quando criança, colecionava miniaturas. Na adolescência, memorizou marcas e especificações. O sonho dele era ter um SUV importado. Lembro-me disso porque ele me contou isso 1000 vezes. Então, pensei, esta é a minha chance. Vou dar a ele algo que ele realmente deseja, algo que mostre o quanto eu amo. Fui à concessionária. Escolhi o SUV mais bonito que vi, preto, potente, perfeito, $300.000, quase metade das minhas economias. Mas foi para o meu filho. Valeu cada centavo. No dia da festa, me arrumei com muito cuidado. Eu vesti um vestido cor creme que havia comprado especialmente para a ocasião. Eu me maquiei. Arrumei o cabelo. Queria estar bonita. Queria que Julian se orgulhasse da mãe dele, pelo menos uma vez. Cheguei a casa com as chaves em um estojo de veludo. Meu coração estava batendo tão forte que achei que todos pudessem ouvi-lo. A festa foi no quintal. Luzes penduradas nas árvores, garçons com bandejas, convidados elegantes, música suave, tudo perfeito, tudo caro. Eu não me encaixava ali, e eu sabia disso. Mas eu era a mãe do aniversariante. Eu tinha o direito de estar lá. Vitória me viu chegar e sorriu. Aquele sorriso deveria ter me alertado, mas eu estava empolgado. Clara, que bom que você veio, disse ela em voz alta. Todos se viraram. Julian, olha quem está aqui. Meu filho se aproximou. Ele me deu um beijo na bochecha, frio, rápido, como se beijasse um estranho. Oi, mãe. Feliz aniversário, meu amor, respondi. Minha voz tremia de emoção. Peguei a maleta. Tenho algo para você. Ele olhou para a caixa. Depois olhou para mim. Algo brilhou em seus olhos. Não era gratidão. Era desprezo. Ele abriu a maleta. As chaves brilhavam sob as luzes do jardim. É um SUV, eu disse. Aquele que você sempre quis. Está lá fora. Os convidados murmuraram, impressionados. Julian pegou as chaves. Ele as ergueu e então pegou sua taça de champanhe. Atenção, pessoal, disse ele. Sua voz era firme. Gostaria de fazer um brinde. Todos ficaram em silêncio. E ergueram seus copos. Eu sorri. Pensei que ele fosse me agradecer. Pensei que finalmente teria um momento de reconhecimento, de afeto. Um brinde, repetiu Julian, olhando diretamente para mim. Para a mãe idiota que tenta comprar amor como quem compra pão na padaria. Silêncio. 2 segundos de silêncio absoluto. Então vieram as risadas. Primeiro uma, depois outra, e então todas de uma vez. 50 pessoas rindo. Vitória cobriu a boca com a mão, mas seus olhos brilhavam de satisfação. Os amigos de Julian brindaram. É verdade, gritou alguém. O amor não se compra. Mais risos, mais zombaria. Fiquei ali parada, ainda sorrindo porque meu rosto não sabia como reagir. Algo dentro de mim se quebrou naquele instante. Não era o meu coração. Era algo mais profundo, mais antigo. Era o último resquício de esperança de que meu filho me amasse. Minhas mãos começaram a tremer, meus olhos se encheram de lágrimas, mas eu não as deixei cair. Eu não lhes daria essa satisfação. Levantei o queixo. Apertei a bolsa com força. Caminhei em direção à saída. Ninguém me impediu. Ninguém disse uma palavra. Só ouvi mais risadas atrás de mim. Cheguei ao meu carro. Fechei a porta.
Liguei o motor. E só então, na escuridão daquela rua vazia, chorei como não chorava há 35 anos. Chorei pelo menino que já não existia. Chorei por todos os anos que desperdicei tentando conquistar um amor que nunca foi real. E enquanto dirigia de volta para minha casa vazia, tomei uma decisão. Uma decisão que mudaria tudo. Mas isso, meu caro Julian, você descobrirá muito em breve. Cheguei em casa às 11 da noite. As luzes estavam apagadas. A casa cheirava a silêncio. Tirei os sapatos na entrada. Sentei-me no sofá sem acender as luzes. Apenas eu na escuridão. Minhas mãos ainda tremiam. Meu peito doía como se alguém tivesse me atingido com um martelo. Fechei os olhos e vi a cena repetidas vezes. O copo erguido, as risadas, a satisfação nos olhos de Vitória. E Julian, meu filho, meu único filho, me destruindo na frente de estranhos como se eu fosse uma piada barata. Eu me servi um copo d'água. Minhas mãos tremiam tanto que derramei metade. Sentei-me à mesa da cozinha, a mesma mesa onde Julian fazia o dever de casa há anos, a mesma onde tomávamos café da manhã juntos antes de ele ir para a escola. Passei os dedos pela madeira desgastada. Havia uma pequena marca de queimadura no canto, de quando ele tinha 8 anos e acidentalmente colocou uma panela quente em cima. Eu não fiquei com raiva. Apenas o abracei e disse que acidentes acontecem. O importante era que ele estivesse bem. Quantas vezes eu o protegi? Quantas vezes coloquei a felicidade dele acima da minha? Quando ele tinha 15 anos e reprovou em uma prova importante, fui conversar com o professor. Implorei para que ele desse outra chance a Julia. A professora concordou, mas com uma condição. Precisei doar uniformes para as crianças de baixa renda da escola. Costurei 30 uniformes em 2 semanas. 30 de graça. Meus dedos sangraram de tanto esforço. Mas Julian passou e isso era tudo que importava. Quando ele completou 18 anos e quis entrar na faculdade de direito particular mais cara da cidade, eu vendi meu carro. Consegui um segundo emprego. Costurava durante o dia na minha oficina e fazia ajustes de roupas nas casas das pessoas à noite. Eu dormia 4 horas por dia. Perdi tanto peso que meus amigos acharam que eu estava doente. Mas eu paguei por cada semestre, cada livro, cada material que ele precisava. E quando ele se formou com honras, me deu um abraço rápido e foi comemorar com seus colegas de classe. Eu não fui convidado para essa celebração. É coisa de jovem, mãe, ele me disse. Você entende, né? Claro que entendi. Sempre entendi. Sentada naquela cozinha vazia, fiquei pensando quando tudo começou. Quando meu filho deixou de me ver como sua mãe e passou a me ver como uma fonte de constrangimento. Talvez tenha sido quando ele entrou para a faculdade e conheceu colegas que vinham de famílias ricas, famílias com sobrenomes importantes e casas nos melhores bairros. Ele nunca trouxe ninguém à nossa casa. Os encontros eram sempre na casa de outras pessoas. É mais confortável, mãe, ele dizia. Eles têm mais espaço. Nossa casa tinha 3 quartos, um pequeno quintal e móveis antigos, mas limpos. Não era um palácio, mas era a nossa casa. Ou pelo menos eu pensava que era. Então ele conheceu Vitória. Ela entrou na minha vida como uma tempestade elegante. Tudo nela gritava dinheiro. Suas roupas, seu perfume, o jeito de andar. Na primeira vez que ela veio à nossa casa, mal se sentou. Ela olhou para o sofá como se ele pudesse lhe transmitir alguma doença. Que aconchegante, disse ela com um sorriso que não chegava aos olhos. Julian estava nervoso. Percebi isso pelo jeito como ele mexia as mãos inquieto. Pelo jeito como evitava meu olhar. Preparei uma refeição, minha melhor receita, o frango assado que ele adorava quando criança. Vitória deu 3 mordidas. É interessante, disse ela. Normalmente não como carboidratos à noite. Julian também não comeu muito. Ele apenas mexia na comida no prato. Naquela noite, eu entendi que havia perdido meu filho. Vitória não era apenas a namorada dele. Ela era a rota de fuga dele para um mundo onde eu não tinha lugar. O casamento aconteceu 6 meses depois. Uma grande cerimônia em um jardim particular. 200 convidados. Eu não conhecia quase ninguém.
Sentei-me na segunda fila porque a primeira era reservada para a família de Vitória. Durante a cerimônia, olhei para o meu filho. Ele olhou para a noiva como se ela fosse um prêmio que tivesse ganho. Não olhou para mim uma única vez. Na recepção, me colocaram em uma mesa no fundo com primos distantes que eu não via há anos. Júlia apareceu para dar um oi por 5 minutos. Obrigado por vir, mãe, disse ele, e foi embora. Vitória nem sequer veio. Naquela noite, chorei no meu quarto de hotel. Chorei porque eu tinha pago metade daquele casamento. $15.000, 2 anos de economias. Mas meu nome não foi mencionado em nenhum dos discursos. Ninguém me agradeceu. Ninguém mencionou que, sem mim, Júlia não estaria onde está hoje. Eu era invisível. E o pior é que eu estava começando a me acostumar com isso. Após o casamento, as visitas tornaram-se mais raras. Júlia ligava uma vez por mês. Conversas de 5 minutos. Como vai, mãe? Tudo bem, querida. E você? Ocupado com o trabalho. Quando você vem jantar aqui? Eu te aviso. Ele nunca me avisou. Parei de perguntar. Comecei a esperar. Todo domingo eu cozinhava, caso ele resolvesse me visitar. Na maioria dos domingos, eu jantava sozinho. Eu guardava as sobras na geladeira. Jogava fora na quarta-feira, quando começavam a estragar. E no domingo seguinte eu cozinharia de novo, porque nunca se sabe. Talvez ele venha neste domingo. Completei 60 anos e ele não veio. Ele enviou flores com um cartão. Feliz aniversário, mãe. Nós te amamos. Nós te amamos. No plural, como se Vitória tivesse algo a ver com essa mensagem. As flores eram lindas, rosas cor de pêssego. Coloquei-as num vaso. Fiquei olhando para elas durante uma semana até que murcharam. Então eu os joguei fora e chorei porque meu filho não tinha vindo. Ele nem sequer ligou. Foi Grace quem me visitou naquele dia, minha amiga de longa data. Nos conhecemos quando tínhamos 20 anos. Ela estudava psicologia e eu estava começando a costurar. Nos distanciamos quando ela se mudou para outra cidade por causa do trabalho, mas ela voltou quando se aposentou. Naquela tarde do meu aniversário, ela bateu na minha porta com um bolo. Você não está completando 60 anos sozinha, disse ela. Comemos bolo. Bebemos café. Conversamos sobre tudo, menos sobre Júlia. Mas ela sabia. Ela sempre soube. Clara, disse ela antes de partir. Um dia você vai entender que não pode obrigar ninguém a te amar, nem mesmo seu próprio filho. As palavras dela doeram mais do que qualquer silêncio de Júlia. Decidi então que venderia a empresa. Eu estava cansada. Meu corpo doía. Minhas mãos tinham artrite. Costurar havia se tornado difícil. E qual era o sentido de continuar trabalhando? Para quem? Vendi tudo. As máquinas, o prédio, a marca. Eles me deram $1.800.000, uma fortuna. Eu poderia viver confortavelmente pelo resto dos meus dias. Eu poderia viajar, comprar aquela casa na costa que sempre quis, descansar. Mas eu não fiz isso. Depositei esse dinheiro no banco para Júlia. Para quando ele precisasse, para quando eu não estivesse mais por perto, e para que ele talvez, só talvez, se lembrasse de que tinha uma mãe que o amava mais do que tudo no mundo. Como essa versão de mim sou a tola agora. Os meses se passaram. Júlia ainda não tinha vindo. Eu ainda estava esperando até receber aquela ligação da Vitória. Vamos fazer uma festa surpresa para o Júlia. Pela primeira vez em anos, me senti incluída. Me senti importante, como se minha presença finalmente fizesse diferença. Pensei no que comprar para ele. O que eu poderia lhe dar para demonstrar o quanto eu amava? E eu me lembrei daquele SUV que ele sempre quis, aquele carro que ele via nas revistas quando era adolescente. Um dia terei uma dessas, dizia ele, apontando para as fotos. Pensei, este é o momento. Vou realizar o sonho dele. Gastei $300.000, quase metade das minhas economias. Mas que diferença fazia? Era por ele, pelo meu filho. Para o menino que um dia me abraçou e disse que eu era a melhor mãe do mundo.
Aquele garotinho ainda existia em algum lugar. Tinha que existir. Eu só precisava encontrá-lo. O carro seria a ponte. O gesto que finalmente derrubaria aquela barreira de gelo entre nós. Mas não, não era uma ponte. Era minha humilhação pública. A minha derrota final. O momento em que meu filho cuspiu na minha cara na frente de 50 pessoas e todas aplaudiram. Agora eu estava na minha cozinha. Eram 2 horas da manhã. Eu não tinha dormido. Eu não tinha comido. Eu apenas tinha ficado sentada no escuro, relembrando. Recordando cada sacrifício, cada noite sem dormir, cada dólar que gastei com ele, cada lágrima que escondi para que ele não se sentisse mal. E no fim, nada disso importou. Nada. Porque para Julian, eu não era a mãe dele. Eu era a sua vergonha. Seu passado humilde, a prova de que viera de baixo, era imperdoável no mundo ao qual agora pertencia. Levantei-me. Fui para o meu quarto. Abri a gaveta onde guardava fotos antigas. Fotos de Julian quando bebê, Julian quando criança, Julian quando adolescente. Em todas elas, eu estava ao lado dele, sorrindo, abraçando-o, olhando para ele com aquele amor infinito que só uma mãe pode ter. Peguei uma foto. Ele tinha 5 anos. Estávamos no parque. Eu tinha comprado um sorvete para ele e ele estava me abraçando feliz. Você é a melhor mãe do mundo, ele disse naquele dia. Eu me lembro perfeitamente. Fiquei olhando para aquela foto por um longo tempo. Então eu guardei, porque aquele menino não existia mais e eu precisava aceitar isso. Sentei-me na cama. Respirei fundo. E pela primeira vez em 35 anos, senti algo diferente. Não dor, não tristeza, raiva. Raiva pura e clara contra Julian, contra a Vitória, contra mim mesma por ter sido tão estúpida. Por ter permitido que me tratassem assim, por ter implorado por amor durante anos. Peguei meu telefone. Eram 4 horas da manhã. Procurei o número do meu advogado. Enviei uma mensagem para ele. Edward, preciso falar com você amanhã de manhã, sem falta. É urgente. Desliguei o telefone. Deitei-me. E pela primeira vez em meses, dormi profundamente porque havia tomado uma decisão. Uma decisão que mudaria tudo. Julian queria me humilhar. Queria rir de mim. Perfeito. Mas aquele riso lhe custaria muito mais caro do que ele jamais poderia imaginar. Acordei às 6 horas da manhã. Nenhum alarme tocou. Meu corpo simplesmente sabia que era hora de levantar. Tomei banho. Vesti calças pretas e uma blusa cor marfim. Prendi meu cabelo para trás. Apliquei minha maquiagem com cuidado. Eu precisava parecer forte. Eu precisava me sentir forte. Porque o que eu estava prestes a fazer exigia clareza absoluta. Preparei o café. Sentei-me à mesa. O mesmo lugar onde chorei a noite toda. Mas agora não havia lágrimas, apenas determinação. Fria como gelo. Às 8 horas em ponto, meu telefone tocou. Era Edward, meu advogado. Clara, recebi sua mensagem. Você está bem? Parece que está com pressa. Sua voz demonstrava genuína preocupação. Edward me ajudou com a venda da empresa. Ele era um homem sério, profissional e confiável. Preciso te ver hoje, eu disse. É importante. Houve uma pausa. Posso te ver às 10. Funciona para você? Perfeito, respondi. E desliguei. Peguei minha bolsa. Saí de casa. Dirigi até o escritório dele. O trânsito estava intenso, mas não me importei. Eu tinha tempo. Eu tinha toda a clareza do mundo. Cheguei 15 minutos antes do horário marcado. Sentei-me na sala de espera. Havia revistas sobre a mesa, mas eu não as toquei. Apenas olhei pela janela. O céu estava cinzento. Parecia que ia chover. Que apropriado, pensei. Edward veio me cumprimentar pessoalmente. Entre, Clara. Ele me conduziu até seu escritório. E fechou a porta. Sentei-me em frente à sua mesa.
Ele sentou-se e olhou para mim atentamente. O que você precisa? Respirei fundo. Quero alterar meu testamento. Edward assentiu com a cabeça. Claro. Que mudanças você quer fazer? Quero deserdar meu filho. Silêncio. Edward olhou fixamente para mim. Clara, essa é uma decisão muito séria. Tem certeza? Absoluta certeza, respondi sem pestanejar. Não quero que Julian receba absolutamente nada da minha herança. Nada. Edward recostou-se na cadeira. Posso perguntar o que aconteceu? Contei tudo para ele. A festa, o presente, a humilhação, as risadas, tudo. Enquanto eu falava, minha voz não tremeu nenhuma vez. Edward ouviu em silêncio. Quando terminei, ele suspirou. Sinto muito, Clara. Ninguém merece isso, especialmente vindo do próprio filho. Então faça isso, eu disse. Revogue tudo. Não deixe que ele herde nada. Edward pegou uma caneta. Muito bem. Quem você deseja designar como seu beneficiário? Eu não tinha pensado nisso até aquele momento. Olhei pela janela. Pensei em todos aqueles anos de trabalho, todas aquelas noites costurando, todo o dinheiro que economizei para alguém que não me valorizava. Quero doar 40% para a Fundação Hope. Edward ergueu os olhos. A Fundação para Crianças Órfãs. Sim, eu disse. Crianças que não têm mãe. Talvez elas passem a valorizar o que uma mãe faria por elas, porque meu filho claramente não valoriza. Edward anotou. E o resto? Quero usar parte disso para comprar uma casa. Uma casa no litoral. Pequena, tranquila, longe daqui. Edward continuou escrevendo. Quanto você está pensando? $200.000. Vou procurar algo simples. Ele assentiu com a cabeça. E o resto da propriedade? Crie um fundo fiduciário para mim, destinado às minhas despesas, para que eu possa viver tranquilamente pelo resto da minha vida. E quando eu morrer, tudo o que restar também irá para a fundação. Edward terminou de escrever. Ele olhou para mim. Clara, isso significa que Julian está completamente excluído. Legalmente, ele não poderá reivindicar nada. É exatamente isso que eu quero, eu disse. Preciso que você redija tudo hoje e quero assinar amanhã. Edward franziu a testa. Tão rápido? Sim. Antes que ele tente me contatar, antes que venha com desculpas ou falsos pedidos de desculpas, preciso fazer isso agora enquanto ainda tenho forças. Edward estudou meu rosto. Ele procurava por dúvidas. Talvez por arrependimento. Mas não encontrou nenhuma. Tudo bem, disse-ele finalmente. Vou redigir tudo hoje. Você pode vir amanhã de manhã, logo cedo, para assinar. Eu me levantei. Apertei a mão dele. Obrigado, Edward. Ele apertou minha mão com carinho. Clara, eu sei que isso dói, mas acho que você está fazendo a coisa certa. Ninguém tem o direito de te tratar assim. Nem mesmo seu filho. Assenti com a cabeça. Saí do escritório dele de cabeça erguida. Entrei no meu carro. Liguei-o. E pela primeira vez em dias, senti algo parecido com alívio. Não era felicidade. Não era paz. Mas foi o primeiro passo rumo à minha liberdade. Dirigi sem rumo por um tempo. Eu ainda não queria ir para casa. A casa parecia vazia demais, cheia demais de lembranças de um filho que já não existia. Desci a rua principal de carro. Vi lojas, restaurantes, pessoas caminhando, vida normal, pessoas com seus problemas normais. Eu invejava essa normalidade. Parei em frente a uma cafeteria. Entrei. Pedi um café e uma fatia de bolo de chocolate. Sentei-me perto da janela. Comi devagar. O bolo estava bom, doce e reconfortante. Já fazia anos que eu não comprava um bolo para mim. Eu estava sempre de dieta, economizando dinheiro ou pensando em outras coisas. Mas hoje, eu mereci. Uma mulher sentou-se à mesa ao lado da minha. Ela tinha mais ou menos a minha idade, talvez um pouco mais velha.
Ela também estava sozinha, lendo um livro. Parecia calma, em paz. Fiquei pensando se ela tinha filhos, se seus filhos ligavam para ela, se a visitavam, ou se ela também estava sozinha como eu. Eu queria perguntar a ela. Eu queria falar com alguém, mas não falei. Terminei meu café. Paguei. Saí. Caminhei pela rua. Havia uma livraria. Entrei. Cheirava a papel novo. Eu gostei desse cheiro. Percorri os corredores. Peguei um livro aleatoriamente. Era sobre mulheres que mudaram de vida depois dos 60. Dei um sorriso irônico. Que oportuno. Comprei o livro. Comprei também um romance policial, algo para distrair a mente. Saí da livraria com uma sensação estranhamente boa. Como se eu estivesse fazendo coisas para mim mesma pela primeira vez em décadas. Cheguei em casa ao meio-dia. Houve 3 chamadas perdidas, todas de Julian. Não havia mensagens de voz, apenas chamadas. Apaguei as notificações. Não tinha nada a dizer para ele. Não agora. Talvez nunca. Preparei o almoço. Salada e frango grelhado. Comi no quintal. Era um dia agradável, apesar das nuvens. Os pássaros cantavam. Havia uma brisa suave. Percebi que fazia anos que eu não comia no quintal. Eu sempre comia dentro de casa, em frente à televisão, ou na cozinha, lendo o jornal. Mas aqui fora era diferente. Era silencioso. Tranquilo. Depois de comer, deitei-me na rede. Fechei os olhos. Escutei os sons da vizinhança. Cães latindo, crianças brincando, carros passando, a vida simples e comum. Adormeci. Quando acordei, eram 4 da tarde. Eu havia dormido por 3 horas. Não me lembrava da última vez que tinha tirado uma soneca. Eu me senti descansado e relaxado. Entrei em casa. Verifiquei meu celular. Mais 5 ligações de Julian. Uma mensagem de texto. Mãe, preciso falar com você. É importante. Apaguei a mensagem. Liguei para uma imobiliária. Boa tarde. Gostaria de ver algumas casas na costa. Algo pequeno. Tranquilo. A mulher do outro lado da linha parecia entusiasmada. Claro, senhora. Quando a senhora gostaria de ver alguns imóveis? O mais breve possível, eu disse. Amanhã à tarde. Perfeito. Tenho 3 opções que podem lhe interessar. Às 15 horas, funciona para você? Excelente, respondi. Te vejo amanhã. Desliguei o telefone. Sorri. Eu estava conseguindo. Estava assumindo o controle da minha vida. Naquela noite, preparei meu jantar favorito. Massa com molho de tomate caseiro. Algo que eu não fazia há anos porque Julia não gostava. É muito simples, mãe, ele dizia. Mas eu adorei. Comi devagar, saboreando cada mordida. Coloquei música, canções antigas que eu gostava quando era jovem. Baladas, canções de amor, músicas que me faziam sentir vivo. Lavei a louça. Arrumei a cozinha. Troquei de roupa e vesti algo mais confortável. Sentei-me no sofá com o livro que havia comprado. Li durante 2 horas. A história era boa. Me distraiu completamente. Às 22 horas, a campainha tocou. Fiquei tensa. Olhei pela janela. Era Julian. Ele estava parado sozinho na minha porta, sem a Vitória. Ele tocou a campainha novamente. Mãe, eu sei que você está aí dentro. Por favor, abra a porta. Sua voz soava diferente, menos arrogante, quase suplicante. Eu não me mexi. Permaneci no sofá em silêncio. Mãe, preciso conversar com você sobre o que aconteceu. Ele continuou ligando. 5 minutos, 10, 15. Finalmente, ele foi embora. Continuei sentada na escuridão. Meu coração batia forte, mas não de medo, e sim de poder. Pela primeira vez na minha vida, eu estava no controle.
Eu decidia quem entrava no meu espaço, quem merecia minha atenção. E Julian não merecia isso. Não depois do que ele fez. Adormeci sentindo-me estranhamente calmo. Amanhã eu assinaria os papéis. Amanhã eu veria casas na costa. Amanhã minha nova vida começaria oficialmente. E Julian teria que aprender a conviver com as consequências de seus atos, porque eu já havia aprendido a viver sem ele. Na manhã seguinte, acordei com uma clareza que não sentia há anos. O sol entrava pela janela do meu quarto. Lá fora, os pássaros cantavam. Eu me espreguicei na cama. Pela primeira vez em muito tempo, não senti aquele peso no peito, aquela ansiedade constante de me perguntar se Julian ligaria, se ele viria me visitar, se ele finalmente me mostraria ao menos um pouco de afeto. Tudo isso havia desaparecido. E em seu lugar havia algo novo, algo que levei um instante para identificar. Era a liberdade. Eu me levantei. Tomei banho. Vesti calça cinza e uma blusa lilás. Passei um pouco de maquiagem. Olhei-me no espelho. A mulher que me olhava de volta tinha 65 anos. Ela tinha rugas ao redor dos olhos, cabelos grisalhos que eu já não me dava ao trabalho de tingir, mas seus olhos eram firmes, determinados. Essa mulher nunca mais imploraria por amor. Tomei um café da manhã tranquilo, café com torradas e geleia de morango, simples e perfeito. Às 9 horas em ponto, saí para o escritório de Edward. O trânsito estava tranquilo. Cheguei 10 minutos antes do horário previsto. Edward estava me esperando com os documentos prontos. Bom dia, Clara. Sentei-me. Ele colocou os papéis na minha frente. Aqui está tudo. Analisei cada cláusula. Julian está completamente excluído do seu testamento. 40% do seu patrimônio será destinado à Fundação Hope. O restante ficará em um fundo fiduciário em seu nome. O que restar após o seu falecimento também será destinado à fundação. Li cada página com atenção. Tudo estava perfeito. Tem certeza absoluta? Edward olhou para mim seriamente. Assim que você assinar, não haverá nada definido. Peguei a caneta. Nunca tive tanta certeza de nada em toda a minha vida. Assinei cada folha, cada inicial, cada assinatura era uma declaração de exoneração de responsabilidade. Era como fechar uma porta que estivera aberta por 35 anos. Uma porta por onde só havia entrado a dor. Edward também assinou. Ele chamou sua secretária. Ela entrou e assinou como testemunha. Feito, disse Edward. É oficial. Eu me levantei. Coloquei minha cópia dos documentos na bolsa. Obrigado, Edward, por tudo. Ele contornou a mesa e me deu um abraço paternal. Cuide-se, Clara. E lembre-se, isso não faz de você uma mãe ruim. Isso faz de você uma mulher que se respeita. Suas palavras me tocaram profundamente. Assenti com a cabeça, sem conseguir falar. Saí do escritório dele de cabeça erguida. Entrei no meu carro. Coloquei as mãos no volante. Respirei fundo. Estava feito. Não havia volta atrás. Fui de carro até um pequeno restaurante de que gostava. Pedi o almoço, sopa de legumes e peixe grelhado. Comi devagar enquanto lia as notícias no meu celular. Houve 6 chamadas perdidas de Julian. 3 mensagens. Não as abri. Eu paguei minha conta. Às 2h30, dirigi-me para a costa. O agente imobiliário me deu o endereço da primeira casa. Dirigi por 1 hora. A estrada costeira era linda, o mar de um lado, as montanhas do outro. Abaixei o vidro. O ar tinha cheiro de sal, de liberdade. Cheguei à cidade costeira às 3 horas em ponto. Era pequena, tranquila, casas coloridas, ruas estreitas, pessoas caminhando sem pressa. Gostei imediatamente. O agente estava me esperando na entrada da cidade. Ela era uma mulher na casa dos 40 anos. Um sorriso gentil. Clara? Sim, sou eu. Apertamos as mãos. Sou Sarah. Tenho 3 imóveis para lhe mostrar. Pronto, ah? Completamente pronto, respondi.
A primeira casa ficava muito perto da rodovia. Barulhenta. Descartei a ideia imediatamente. O segundo era bom, mas grande demais. 2 andares, 4 quartos, espaço demais para mim sozinha, manutenção demais. E o terceiro? Perguntei. Sara sorriu. Essa é a minha favorita. Me siga. Dirigimos por mais 3 minutos. Paramos em frente a uma pequena casa cor creme. Tinha um jardim frontal com flores silvestres, um alpendre de madeira e janelas grandes. Eu conseguia ouvir o mar ao longe. É perfeito, eu disse antes mesmo de entrar. Sara riu. Espere até ver o interior. Ela abriu a porta. Nós entramos. A sala de estar era pequena, mas iluminada, piso de madeira, paredes brancas, lareira de pedra. A cozinha era compacta, mas funcional. 2 quartos, um banheiro completo. Tudo estava limpo, simples e aconchegante. Fui até a varanda dos fundos e lá estava, o mar a 50 metros de distância. O som das ondas era claro e constante. Fechei os olhos. Respirei fundo. Quanto custa? Perguntei. Sara consultou sua pasta. $180.000. Foi perfeito dentro do meu orçamento. Eu aceito, disse sem pensar 2 vezes. Sara piscou, surpresa. Você não quer pensar a respeito? Considerar outras opções? Não, respondi firmemente. É isso. Quero comprar. Sara deu um largo sorriso. Então vamos começar a papelada. Você pode fazer um pagamento inicial esta semana. Posso te dar metade amanhã, eu disse. Perfeito. Me dê 2 dias para deixar tudo pronto. Tudo bem para você? Parece excelente. Retornamos à cidade. Estávamos sentadas em uma cafeteria. Sara pegou alguns documentos e explicou o processo. Assenti com a cabeça, mas mal estava prestando atenção. Eu estava olhando pela janela em direção ao mar. Eu estava comprando uma casa. Uma casa para mim, não para impressionar ninguém. Não era o caso de Julian ter um lugar para ficar quando me visitasse, era só para eu descansar, viver e ser feliz. Assinei os documentos preliminares. Sara me deu o cartão dela. Te ligo daqui a 2 dias com tudo pronto. Nos despedimos. Atravessei a cidade a pé antes de voltar. Havia uma padaria com cheiro de pão fresco. Entrei. Comprei doces e biscoitos. Havia uma pequena livraria. Comprei mais 2 livros. Havia uma loja de decoração para casa. Comprei velas perfumadas e um vaso de cerâmica verde. Levei minhas malas até o carro, sentindo uma estranha empolgação, como uma criança com brinquedos novos. Não me lembrava da última vez que havia comprado algo simplesmente porque gostava da coisa. Sem pensar se Julia aprovaria, sem se preocupar em economizar para ele. Voltei dirigindo para a cidade ao cair da noite. O céu estava pintado de laranja e rosa, lindo. Cheguei em casa às 7 da noite. Havia um carro estacionado em frente à minha casa. Reconheci o SUV de $300.000. Julian estava sentado nos degraus da minha entrada. Ele se levantou quando me viu chegar. Mãe, finalmente. Sua voz era urgente, quase desesperada. Saí do carro com minhas malas. Eu o ignorei completamente. Caminhei em direção à porta. Mãe, espera. Preciso falar com você. Continuei andando. Peguei minhas chaves. Mãe, por favor. Só 5 minutinhos. Abri a porta. Entrei. Ele colocou o pé na porta antes que eu pudesse fechá-la. Mãe, me desculpa. Me desculpa mesmo. O que eu disse foi horrível. Eu estava bêbada. Eu não estava pensando. Eu me virei. Olhei diretamente nos olhos dele. Tire o pé da minha porta. Minha voz era pura gelo. Ele piscou, surpreso. Mãe, eu só. Tire o pé daqui agora. Julian retirou o pé lentamente. Podemos conversar como adultos? Só me dê uma chance de explicar.
Mantive a porta entreaberta. Não há nada a explicar. Você disse exatamente o que pensava na frente de 50 pessoas. Você disse isso com clareza, com intenção. A única coisa de que me arrependo é de ter demorado tanto para entender quem você realmente é. Seus olhos se arregalaram. Eu não sou essa pessoa. Eu estava com raiva. Vitória tinha me dito. Não me interessa o que Vitória lhe contou, interrompi. Você é um homem de 40 anos, responsável por suas palavras e por seus atos. Mãe, eu fui um idiota. Eu aceito isso. Mas eu sou seu filho. Seu único filho. Eu fiquei olhando para ele. Eu tive um filho. O nome dele era Julian. Aquele menino me amava. Ele me respeitava. Ele me valorizava. Aquele menino morreu há muitos anos. O homem parado na minha frente é um estranho que usa meu sangue como desculpa para me maltratar. Julian deu um passo para trás como se eu lhe tivesse dado um tapa. Não diga isso. Eu continuo sendo eu. Continuo sendo seu filho. Não, eu disse, com voz firme. Meu filho não teria me humilhado dessa forma. Meu filho não teria me usado como piada para entreter os amigos. Foi um erro. Um erro estúpido. Deixe-me compensá-lo. Eu ri sem humor. Invente. Como, Julian? Com flores. Com desculpas vazias, esperando que eu esqueça para que você possa me tratar como lixo de novo. Não vai acontecer de novo. Eu juro. Eu o observei em silêncio. Vi um homem desesperado. Mas não por amor, por outra coisa, por medo, por necessidade. Por que você realmente veio aqui? Perguntei. Porque você é minha mãe e eu te amo, ele respondeu rapidamente. Rápido demais. Mentiras. Você veio porque alguém lhe disse algo. Porque você precisa de algo. Julian olhou para baixo. Lá estava. A verdade. Preciso que você assine alguns documentos para o negócio. Preciso usar sua casa como garantia. Ali estava. Era por isso que ele tinha vindo. Por que as ligações? Por que a urgência? Não foi arrependimento. Foi conveniência. Senti algo dentro de mim se fechar definitivamente, como uma porta de aço pesada e imóvel. Saia da minha casa, eu disse. Mãe? Saia agora e não volte. Mas se você não tiver ido embora em 10 segundos, vou chamar a polícia. Julian olhou para mim incrédulo. Ele esperava que eu cedesse, que o perdoasse como sempre fazia. Mas desta vez, não houve perdão. Não houve lágrimas. Não houve fraqueza. Apenas uma mulher de 65 anos que finalmente aprendeu a dizer não. Ele finalmente se virou. Caminhou em direção ao seu carro. Ele parou no meio do caminho. Você vai se arrepender disso, gritou ele. Eu não respondi. Simplesmente fechei a porta e tranquei-a. Desliguei os faróis dianteiros. Fui até a cozinha e me servi um copo d'água. Minhas mãos não tremiam. Meu coração batia calmamente. Lá fora, ouvi o motor do SUV arrancar. Sentei-me no sofá. Olhei para as minhas sacolas de compras, doces, livros, velas, pequenas coisas que me faziam feliz. Eu sorri. Pela primeira vez em décadas, sorri sem forçar, sem fingir, sem esperar nada em troca. Julian tinha ido embora. E eu estava bem. Mais do que bem. Eu estava livre. Naquela noite, dormi profundamente, sem pesadelos, sem sobressaltos, sem aquele peso constante no peito que me acompanhava há anos. Acordei às 7 horas da manhã com o sol entrando pela janela. Fiquei na cama por mais alguns minutos, ouvindo o silêncio da casa. Antes, esse silêncio me assustava. Me fazia lembrar da minha solidão. Agora era diferente. Era paz. Levantei-me sentindo descansado. Preparei café. Tomei o café da manhã no jardim, torradas com geleia e frutas frescas. O ar da manhã estava fresco e agradável. Liguei para Grace. Minha amiga atendeu no terceiro toque. Clara, bom dia.
Como você está? Sua voz parecia alegre. Ótimo, respondi. E era a verdade. Você tem tempo para um café? Preciso te contar uma coisa. Grace riu. Eu sempre tenho tempo para você. Onde devemos nos encontrar? Lembra daquela cafeteria perto do parque? Aquela com os bolos deliciosos? Chego aí em 1 hora. Desliguei o telefone, sorrindo. Já fazia tanto tempo que eu não me sentia assim leve, livre de fardos. Eu me preparei com cuidado. Vesti um vestido solto cor de areia. Deixei meu cabelo solto, fiz uma maquiagem leve e coloquei brincos simples. Olhei-me no espelho. A mulher que me encarava parecia diferente, não mais jovem, mas mais viva. Eu dirigi até a cafeteria. Grace já estava lá, sentada a uma mesa perto da janela. Ela me viu chegar e deu um largo sorriso. Nos abraçamos. Você está radiante, disse ela. O que aconteceu? Nós nos sentamos. Pedimos café e bolo. E então eu contei tudo para ela. Contei ela sobre a festa, sobre a humilhação, sobre ignorar as ligações de Julia, sobre a alteração do testamento, sobre a casa no litoral que eu estava comprando. Grace ouviu em silêncio. Seus olhos se encheram de lágrimas quando descrevi o que Julia havia me dito na frente de todos. Aquele menino não tem ideia do que perdeu, disse ela por fim. Clara, você fez a coisa certa. Você passou anos dando tudo a ele e não recebendo nada em troca. Isso não é amor. Isso é abuso. As palavras dela me atingiram em cheio. Abuso. Eu nunca tinha visto as coisas dessa forma. Mas ela estava certa. Sinto-me estranha, admiti. Por um lado, sinto-me livre. Por outro, sinto-me culpada, como se tivesse abandonado o meu filho. Grace pegou minha mão por cima da mesa. Clara, escute com atenção. Você não abandonou ninguém. Ele a abandonou anos atrás. Emocionalmente, ele transformou você em seu banco pessoal, em sua fonte de vergonha pública. Você simplesmente parou de permitir isso. Isso não é abandono. Isso é amor próprio. Enxuguei uma lágrima que nem sabia que tinha caído. Quando foi que me tornei tão tolo? Você não foi tola, disse Grace com firmeza. Você foi mãe, e as mães às vezes amam tanto que se esquecem de amar a si mesmas. Terminamos nosso café conversando sobre a casa na praia. Grace estava animada. Você tem que me convidar quando se mudar. Passaremos fins de semana inteiros juntas. Caminharemos na praia. Cozinharemos. Leremos. Será maravilhoso. A ideia me encheu de aconchego. Claro que vou te convidar. Você é meu único amigo de verdade. Grace sorriu. E você é minha, Clara. Este é o seu novo começo. Aproveite. Você merece cada segundo de felicidade. Nos despedimos com um longo abraço. Voltei para casa dirigindo-me sentindo revigorada. Grace estava certa. Este era o meu novo começo. Os 2 dias seguintes foram tranquilos. Julian não ligou novamente. Ele não apareceu mais na minha porta. Foi como se ele finalmente tivesse entendido que não havia mais nada a obter de mim. Ou talvez ele estivesse planejando algo. Eu não me importava. Eu estava focado no meu futuro. Sarah, a corretora de imóveis, ligou no 3º dia. Clara, está tudo pronto. Você pode vir assinar amanhã? Estarei lá, respondi sem hesitar. Naquela noite, arrumei algumas coisas, roupas, livros, fotografias antigas que eu queria guardar. Deixei as fotos de Julia em uma gaveta. Não as joguei fora, mas também não as levaria comigo. Na manhã seguinte, dirigi até a cidade litorânea. O dia estava perfeito, céu limpo, brisa suave. Cheguei ao escritório de Sarah às 10 horas em ponto. Assinei todos os documentos. Transferi o dinheiro, $180 mil, quase metade do que me restava das minhas economias. Mas eu não senti medo. Senti entusiasmo. Parabéns, Clara, disse Sarah, entregando-me as chaves. A casa é sua.
Peguei as chaves com as mãos trêmulas, não por nervosismo, mas por pura felicidade. Dirigi até minha nova casa. Nossa nova casa, minha e de mais ninguém. Abri a porta. Entrei devagar. Percorri cada cômodo, tocando as paredes, olhando pelas janelas, imaginando como eu decoraria cada espaço. Saí para a varanda dos fundos. O mar brilhava sob o sol. As ondas quebravam, constantes e calmas. Sentei-me nos degraus de madeira. Fechei os olhos. Ouvi o som da água, das gaivotas, do vento. Pela primeira vez em anos, não pensei em Júlia. Não pensei no passado. Pensei apenas neste momento, nesta paz. Voltei para a cidade naquela tarde. Tive que organizar a mudança, decidir o que levar e o que deixar para trás. Quando cheguei em casa, encontrei um envelope debaixo da porta. Peguei a carta. Era uma carta de Júlia. Reconheci a caligrafia dele no envelope. Fiquei olhando para aquilo por um longo tempo. Uma parte de mim queria abrir, a parte que ainda guardava uma pequena esperança de que talvez ele estivesse realmente arrependido. Mas a outra parte, a nova parte forte, sabia a verdade. Essa carta não era amor. Era manipulação. Era uma última tentativa de retomar o controle. Entrei na casa. Deixei o envelope fechado sobre a mesa da cozinha. Preparei um chá. Sentei-me em frente à carta. Estudei-o como se fosse um objeto estranho. Meu nome escrito com aquela caligrafia que eu conhecia tão bem. A caligrafia que eu via em trabalhos escolares, em cartões de aniversário que já não recebia, em documentos legais que ele assinava como meu filho. Mas esta carta não me pertencia. Pertencia a uma versão de mim que já não existia, a Clara que implorava por amor, a Clara que perdoava tudo. Aquela mulher havia desaparecido. Peguei a carta fechada. Fui até meu quarto. Abri a gaveta onde guardava coisas antigas, papéis sem importância, recibos velhos, fotografias que nunca emoldurei. Coloquei a carta lá dentro. Fechei a gaveta. Se algum dia eu sentisse curiosidade, estaria lá. Mas, por agora, não precisava ler. Eu não precisava das palavras dele. Eu não precisava das desculpas dele. Eu já sabia tudo o que precisava saber. Passei os dias seguintes organizando minha mudança. Contratei uma pequena empresa. Vendi vários móveis, a grande mesa de jantar onde Júlia não comia mais, o sofá da sala onde ele não se sentava mais, a cama do seu antigo quarto que eu guardava há anos, na esperança de que um dia ele viesse me visitar com os filhos. Filhos que ele nunca teve. Visitas que nunca aconteceram. Tudo isso havia desaparecido. Guardei apenas o essencial, o que eu realmente precisava para recomeçar. Certa tarde, meu telefone tocou. Era um número desconhecido. Hesitei antes de responder. Clara, disse uma voz feminina. Elegante, fria. Reconheci imediatamente. Vitória, o que você quer? Perguntei sem rodeios. Houve uma pausa. Preciso falar com você sobre Júlia. Não tenho nada para conversar com ele. Espere, não desligue. Isto é importante. Sua voz tinha um tom urgente que eu nunca havia ouvido antes. Você tem um minuto, eu disse. Julian está em apuros. Em sérios apuros financeiros. Ele investiu no negócio que se revelou uma fraude. Perdeu muito dinheiro, dinheiro que não era dele. E o que isso tem a ver comigo? Minha voz era gélida. Ele precisa de ajuda. Ele precisa de dinheiro para resolver isso antes que se torne um problema legal. Eu ri sem humor. Ah, agora entendi. É por isso que liguei. É por isso que escrevi a carta. Não era arrependimento. Era necessidade. Vitória suspirou. Clara, eu sei que o que ele fez com você foi errado. Eu também estava lá. Eu vi tudo. Mas ele é seu filho. Você não pode deixá-lo se afundar assim. Não posso? Perguntei. Observe-me. Por favor, Clara. Estou lhe pedindo isso porque... Como que, Vitória? Como nora. Você nunca me tratou como sogra.
Você me tratou como lixo desde o primeiro dia, como se eu fosse um erro na vida de Julian que tivesse que ser tolerado. Vitória ficou em silêncio. Depois, falou com uma voz mais firme. Se você não o ajudar, ele perderá tudo, sua reputação, seu emprego, tudo. Eu trabalhei para ele, corrigi-a, eu paguei pela educação dele. Eu construí o futuro dele. Ele só precisava aproveitar essa oportunidade. E em vez de ser grato, ele decidiu me humilhar publicamente. Decidiu me usar como piada, como motivo de chacota. Bem, agora que ele aprenda a resolver os próprios problemas. Você é a mãe dele, disse Vitória em desespero. As mães devem perdoar tudo. As mães também são humanas, respondi. E esta mãe já perdoou o suficiente, já deu o suficiente, já sofreu o suficiente. Você vai se arrepender disso quando ele realmente precisar de alguma coisa e você não estiver lá, ameaçou Vitória. Talvez, eu disse calmamente. Mas esse será o meu arrependimento. Não o seu, não o dele, o meu, e eu poderei conviver com isso porque pelo menos saberei que não os deixei continuar me usando. Desliguei antes que ela pudesse responder. Minhas mãos tremiam levemente, mas não de medo, e sim de uma raiva que havia sido reprimida por muito tempo. De um poder recém-descoberto, de uma liberdade que eu estava apenas começando a experimentar. Eu me servi um copo d'água. Sentei-me na cozinha. Respirei fundo. Vitória ligou. Julian estava em apuros, e eu não cedi. Eu não corri para resgatá-lo. Eu não sacrifiquei minha paz por causa dos erros dele. Pela primeira vez em 35 anos, priorizei o meu bem-estar em detrimento do bem-estar do meu filho. E doeu. Claro que doeu. Mas também pareceu certo. Foi como fechar um ciclo que deveria ter sido fechado há muito tempo. Naquela noite, empacotei as últimas caixas. Toda a minha vida cabia em 20 caixas. Parecia pouco, mas era o suficiente. A empresa de mudanças chegaria no dia seguinte. Em 2 dias, eu estaria morando na minha casa no litoral, longe desta cidade, longe das lembranças, longe de Julian e seu mundo de aparências e frieza. Fui para a cama cedo. Amanhã será um dia longo, mas também será o primeiro dia do resto da minha vida. E essa vida seria minha, somente minha. Os homens da mudança chegaram às 8 horas da manhã. Eram 3 trabalhadores eficientes que carregaram minhas 20 caixas em menos de 2 horas. Eles olharam ao redor da casa com curiosidade, provavelmente se perguntando por que alguém deixaria uma casa grande por uma menor. Não lhes dei nenhuma explicação. Não lhes devia nenhuma. Eu supervisionei enquanto carregavam os móveis que eu havia decidido levar, minha cama, a poltrona de solteiro de que eu gostava, a pequena mesa de cozinha, o abajur de chão que eu havia comprado há 20 anos. Coisas simples, as minhas coisas. Quando eles terminaram, tranquei a porta da frente da casa. Fiquei na varanda, olhando para dentro pela última vez. Esta casa foi meu lar por 15 anos. Criei Julian aqui desde que ele era adolescente. Chorei aqui quando ele se casou e foi embora. Eu esperei aqui por suas visitas que nunca aconteceram. Mas eu também costurei milhares de peças de roupa aqui. Construí meu negócio aqui. Encontrei minha força aqui. Essa casa guardava dor, mas também orgulho. Agradeci em silêncio. Depois me virei e caminhei até meu carro sem olhar para trás. A viagem de carro até a costa levou 1 hora. Dirigi devagar, sem pressa, apreciando a paisagem, as montanhas, as árvores, o céu infinito. A autoestrada costeira surgiu e, com ela, o cheiro do mar. Abaixei completamente o vidro do carro. Deixei o vento bagunçar meu cabelo. Não me importei. Me senti viva. Cheguei à cidade às 11 horas. O caminhão de mudança já estava estacionado em frente à minha casa. Os homens estavam esperando, sentados na calçada, comendo sanduíches. Peço desculpas pela demora. Eles sorriram. Sem problema, senhora. Fizemos uma pausa. Abri a porta da casa. Eles entraram e começaram a descarregar. Mostrei-lhes onde colocar tudo, a cama no quarto principal com vista para o quintal, a poltrona na sala de estar em frente à grande janela, a mesa na pequena sala de jantar.
As caixas estavam empilhadas no segundo cômodo, que eu usaria como depósito e estúdio. Em 1 hora, tudo estava dentro. Eu paguei a eles. Dei-lhes uma gorjeta generosa. Eles foram embora me agradecendo. E então fiquei sozinho. Na minha nova casa, na minha nova vida. O silêncio era diferente aqui. Não era o silêncio pesado da solidão. Era o silêncio sereno da paz. Andei descalço pela casa. Senti o chão de madeira sob meus pés, fresco e liso. Abri todas as janelas. A brisa do mar chegou, preenchendo cada canto. Eu fiquei na varanda dos fundos. O mar estava lá, constante, eterno, indiferente aos meus problemas. E isso me confortava. O mundo continuava girando. As ondas continuavam quebrando. Continuei respirando. E isso foi o suficiente. Desempacotei tudo devagar, sem pressa. Primeiro as roupas, enchi o pequeno armário com meus vestidos, minhas blusas, minhas calças, tudo bem organizado. Depois, a cozinha, pratos, copos, panelas, talheres. Coloquei tudo em seu devido lugar. Havia algo terapêutico em organizar, em criar ordem onde antes só existiam caixas fechadas. Por volta do meio da tarde, a casa começava a parecer habitada, a ter ares de lar. Preparei um chá. Sentei-me na minha nova poltrona em frente à janela. Observei o mar ao longe. Eu sorri. Eu estava em casa. A campainha tocou. Isso me assustou. Ninguém sabia que eu estava ali. Ninguém, exceto Sarah e Grace. Aproximei-me da porta com cautela. Olhei pela janela lateral. Era um homem mais velho, cabelos brancos, camisa de trabalho verde. Ele segurava um vaso de flores. Abri a porta. Sim? O homem sorriu gentilmente. Olá, vizinho. Meu nome é Arthur. Moro na casa ao lado. Vi que você estava se mudando hoje. Queria lhe dar as boas-vindas. Ele estendeu o vaso de flores, rosas amarelas. Lindas. Oh, que gentileza. Obrigada. Peguei a panela. Não quero incomodar. Só queria me apresentar. Se precisar de alguma coisa, qualquer coisa mesmo, estou aqui ao lado. Sua voz era calorosa. Sincera. Isso é muita gentileza da sua parte, Arthur. Bem, vou deixar você descansar um pouco. Bem-vindo à vizinhança. Ele saiu sorrindo. Fechei a porta. Olhei para as rosas. Já fazia anos que ninguém me dava flores sem esperar nada em troca, sem segundas intenções, simplesmente porque sim. Coloquei a panela sobre a mesa de jantar. As rosas alegraram o ambiente. Naquela noite, jantei algo simples, sopa enlatada e pão. Eu não tinha energia para cozinhar. Lavei meu prato. Arrumei a cozinha. Troquei de roupa e vesti meu pijama. Deitei na minha cama nova. Os lençóis cheiravam a lavanda. Eu havia comprado lençóis novos, especialmente para este novo começo. Eu me acomodei. Fechei os olhos. Ouvi o som distante das ondas e dormi profundamente. Acordei com o som das gaivotas. Levei alguns segundos para me lembrar onde estava. Então sorri. Eu estava em casa, na praia, longe de tudo. Eu me levantei e abri as cortinas. O sol estava apenas começando a nascer. O céu estava pintado de laranja e rosa. O mar cintilava em paz. Vesti um roupão e saí descalça para a varanda. O ar fresco tocou meu rosto. Respirei fundo. Cheirava a sal, a liberdade, a um novo começo. Fiquei ali parado por vários minutos, apenas sendo, apenas existindo sem pensar em nada nem em ninguém. Preparei um café. Tomei-o na varanda enquanto observava o nascer do sol. As cores mudavam a cada minuto. Era um espetáculo que eu já tinha visto em fotografias, mas nunca pessoalmente. Valeu cada centavo que paguei por esta casa. Tomei café da manhã com frutas e torradas, simples e perfeito. Depois, tomei um banho e me vesti com roupas confortáveis, calças de linho cor-areia e uma blusa branca folgada. Decidi explorar a cidade.
Eu precisava conhecer minha nova casa. Caminhei pelas ruas tranquilas. Eram pouco mais de 9 horas da manhã. Algumas lojas estavam abrindo as portas. Outras ainda tinham as cortinas fechadas. Cumprimentei uma mulher que estava varrendo a entrada de sua padaria. Ela retribuiu o cumprimento com um sorriso. Você é novo por aqui? Sim, acabei de me mudar. Bem-vindo, Sou Cristina. Se precisar de pão fresco, estamos aqui todos os dias. Obrigada, Cristina. Voltarei em breve. Continuei caminhando, me sentindo bem. As pessoas daqui eram amigáveis e despretensiosas. Encontrei um pequeno mercado. Entrei. Eu precisava fazer compras: legumes, frutas, frango, arroz, ovos, leite. O básico. Enquanto eu enchia minha cesta, uma mulher se aproximou. Ela provavelmente tinha uns 70 anos, cabelos completamente brancos presos em um coque. Com licença, você é Clara? Fiquei surpreso. Sim. Nós nos conhecemos? Ela riu. Não, mas o Arthur me contou que chegou um novo vizinho. Esta é uma cidade pequena. As notícias correm rápido. Ela estendeu a mão. Sou Eleanor. Moro 3 casas abaixo da de Arthur. Apertei a mão dela. Um prazer conhecê-la. Se precisar de recomendações de onde fazer compras ou qualquer outra coisa, é só me avisar. As mulheres desta cidade se ajudam muito. Suas palavras me comoveram. Obrigada, Eleanor. Vou me lembrar disso. Paguei pelas minhas compras e fui para casa. Guardei tudo. Organizei a geladeira. Limpei um pouco. Mesmo com a casa já limpa, eu precisava manter as mãos ocupadas e a mente calma. Ao meio-dia, preparei o almoço: salada com frango. Comi na varanda, observando o mar. Era estranho estar tão calmo. Durante anos, vivi em estado de ansiedade constante, esperando por ligações que nunca chegavam, preparando refeições que ninguém comia, guardando histórias que ninguém queria ouvir. Agora eu não estava esperando por nada. E nessa ausência de expectativas, encontrei a paz. À tarde, decidi dar um passeio na praia. Calcei sandálias e desci pelo caminho que levava diretamente à areia. Era uma praia pequena e tranquila. Havia poucas pessoas: um casal jovem, um homem com seu cachorro, uma família com crianças. Ninguém me dava atenção. Eu gostava disso. Caminhei ao longo da costa. A água fria tocou meus pés. A areia afundou sob meu peso. Peguei uma concha. Era perfeita, cor creme com listras rosa. Guardei-o no bolso, um pequeno tesouro, sem valor, mas belo. Caminhei por 1 hora sem rumo, sem pressa, apenas sentindo. Quando voltei para casa, estava cansado, mas satisfeito. Preparei um chá. Sentei-me na minha poltrona com um dos livros que havia comprado. Li durante 2 horas, absorta numa história que não era minha, em problemas que não eram meus. Foi libertador. Quando escureceu, acendi as luzes. Preparei um jantar leve, sopa e salada. Comi, olhando pela janela enquanto as luzes da cidade se acendiam uma a uma. Depois do jantar, meu telefone tocou. Era Grace. Clara, como vão as coisas? Sua voz soava alegre. Ótimo. Muito bom, na verdade. Conte-me tudo. Como está a casa? Você já se instalou? Contei tudo a ela: a mudança, a cidade, Arthur, Eleanor, a praia. Grace ouviu atentamente, fazendo comentários entusiasmados. Sua voz está diferente, disse ela depois de um tempo. Diferente em que sentido? Calma, leveza, como se um peso tivesse sido tirado dos seus ombros. É exatamente assim que me sinto, admiti. Estou muito feliz por você, Clara. Você merece essa paz. Depois de tudo que você passou. Conversamos por mais meia hora. Antes de desligar, Grace disse: a propósito, encontrei uma prima sua ontem, a Raquel. Ela perguntou por você. Eu disse a ela que você tinha se mudado para o litoral, mas não dei o endereço. Espero que não tenha problema.
Fiquei ligeiramente tenso. Raquel era prima do meu falecido marido. Ela sempre foi fofoqueira, sempre se metendo onde não era chamada. Tudo bem. Obrigada por não ter dado meu endereço a ela. Imaginei que você quisesse preservar sua privacidade. Eu faço. Nos despedimos. Desliguei o telefone com uma leve sensação de desconforto. Raquel certamente diria a Julian que eu tinha me mudado, que eu tinha desaparecido sem avisar ninguém da família. Mas isso não importava. Eu não precisava mais dar explicações a ninguém. Naquela noite, antes de dormir, verifiquei meu celular. Recebi uma mensagem de um número desconhecido. Abri-a. Era a Julian. Mãe, eu sei que você está brava, mas desaparecer assim não é justo. A família está preocupada. Preciso saber se você está bem. Por favor, me ligue. Li a mensagem 3 vezes. Analisei cada palavra. A família está preocupada, não eu estou preocupado. A família, como se ele fosse o porta-voz de todos. Como se a preocupação dele fosse genuína e não apenas uma necessidade de me controlar. Por favor, me ligue, não me perdoe, não sinto sua falta. Apenas me ligue. Apaguei a mensagem. Bloqueei o número. Chega. Eu não permitiria que ele me encontrasse, me manipulasse, me arrastasse de volta para aquele ciclo de dor. Desliguei o telefone. Deixei-o na mesa de cabeceira. Eu me deitei olhando para o teto. A casa estava silenciosa. Apenas o som distante do mar podia ser ouvido. Fechei os olhos. Por um instante, senti uma pontada de culpa, aquela culpa de mãe que nunca desaparece completamente. Mas então me lembrei da humilhação, das risadas, dos anos de desprezo, e a culpa se dissipou. Eu me virei e me acomodei. Amanhã seria um novo dia, um dia sem Julia, sem expectativas, sem dor. Só eu e minha nova vida. E isso foi mais do que suficiente. Passaram-se 2 semanas. 2 semanas de uma rotina simples e agradável. Acordei com o sol. Fiz café. Eu caminhava na praia todas as manhãs. Comprei pão fresco na padaria da Cristina. Eu lia na varanda. Cozinhava refeições que eu gostava sem me preocupar com ninguém. Às vezes, durante as tardes, eu visitava Eleanor. Eu tomava chá no jardim dela enquanto ela me contava histórias sobre a cidade. Outras vezes, Arthur aparecia com legumes da sua horta. Tenho tomates demais, ele dizia. Não quero que estraguem. Eu os aceitaria com gratidão. Eu prepararia o molho. Eu dividiria com ele em recipientes que ele devolveria limpos. Certa manhã, enquanto caminhava na praia, vi uma placa na vitrine de uma pequena loja. Procura-se instrutor, de costura, aulas gratuitas para jovens da comunidade. Parei. Li a placa várias vezes. Já fazia anos que eu não costurava, mas as mãos nunca esquecem. Anotei o número de telefone. Naquela tarde, liguei. Uma jovem respondeu, Centro Comunitário Esperança. Bom dia. Olá. Estou ligando a respeito do anúncio para instrutor, de costura. Que ótimo. Você tem experiência? Fui proprietário de uma fábrica têxtil durante 20 anos. Houve uma pausa surpresa. Então você tem muita experiência. Pode vir amanhã para se encontrar conosco? Claro. Que horas? 10 horas está ótimo. Perfeito. Estarei lá. No dia seguinte, me arrumei com cuidado, calças pretas e uma blusa cor mostarda. Prendi meu cabelo. Dirigi até o centro comunitário. Era um prédio simples, pintado de branco e verde. Lá dentro, o ar cheirava a café e tinta fresca. Uma mulher na casa dos 30 anos me cumprimentou. Clara? Sim, sou eu. Apertamos as mãos. Sou Raquel, a coordenadora. Obrigada por vir. Ela me mostrou o lugar. Havia uma sala com mesas compridas, outra com computadores, uma cozinha comunitária e uma pequena sala com 3 máquinas de costura antigas. Seria isso, disse Raquel. As máquinas funcionam, mas precisam de manutenção.
Temos 6 meninas matriculadas, com idades entre 15 e 18 anos. Elas vêm de famílias de baixa renda. Queremos ensinar-lhes uma profissão. Observei as máquinas. Toquei em uma delas com carinho. Era como a primeira que eu já tive, antiga, mas nobre. Quando as aulas começariam? Sempre que puder. Não há pressa. Pensei na minha casa vazia. Nas minhas tardes sem nada para fazer. Todo esse conhecimento armazenado na minha cabeça morreria comigo se eu não o compartilhasse. Posso começar na semana que vem, 2 vezes por semana, 2 horas por aula. Raquel deu um largo sorriso. Isso seria perfeito. Nós pagamos. Não, interrompi. Não quero pagamento. Quero fazer isso porque gosto, porque sei o que é precisar de uma oportunidade e não tê-la. Raquel olhou para mim com os olhos marejados. Obrigada, Clara. Você não imagina o quanto isso significa para essas meninas. Saí do centro me sentindo útil pela primeira vez em meses. Agora eu tinha um propósito, algo para fazer que não tinha nada a ver com Julia, com o passado, com a dor. Passei numa loja de tecidos. Comprei vários metros de tecido de diferentes cores e texturas, além de linha, agulhas, tesouras novas, tudo o que era necessário para dar aulas. Gastei $200, mas não me importei. Foi um investimento em algo que me fez feliz. Cheguei em casa com as malas cheias. Deixei-os na segunda sala, minha futura oficina de ensino. Naquela noite, Grace me ligou. Contei a ela sobre as aulas. Ela ficou encantada. Clara, isso é maravilhoso. Você vai mudar a vida dessas meninas assim como mudou a sua. Ela tinha razão. Eu estava mudando minha vida dia após dia, escolha após escolha. Eu não era mais a mulher que implorava por amor. Eu era a mulher que se amava e compartilhava esse amor com outros que o mereciam. Conversamos por um longo tempo. Antes de desligar, Grace disse: a propósito, Julia me procurou. Meu coração acelerou. O que ele queria? Seu endereço. Eu disse a ele que não o tinha. Ele ficou bravo e disse que você era a mãe dele e que ele tinha o direito de saber onde você estava. Eu disse a ele que os direitos são conquistados com respeito. Ele desligou o telefone furioso. Eu sorri tristemente. Obrigada por não ter contado nada a ele. Eu jamais faria isso. Clara, ele não merece te encontrar, não até que ele entenda o que perdeu. Desligamos o telefone. Sentei-me no sofá pensando. Julia estava me procurando, mas não por amor. Ele ainda precisava de algo de mim, dinheiro, provavelmente. Era sempre dinheiro. Eu me perguntava se ele algum dia entenderia, se algum dia ele olharia para trás e veria tudo que eu lhe dei, tudo que eu sacrifiquei. E se esse dia chegasse, se fosse tarde demais, provavelmente seria. E ele teria que conviver com isso. Assim como convivi com a minha decisão de deixá-lo ir. Na semana seguinte, comecei as aulas. As 6 meninas chegaram na hora marcada, tímidas e curiosas. Eu me apresentei. Sou Clara. Vou te ensinar a costurar. Não é fácil, mas vale a pena. Você pode criar coisas belas com as suas mãos. Você pode ganhar a vida com dignidade. Você pode ser independente. Mostrei a elas o básico, como passar a linha na agulha, como costurar uma linha reta, como usar as máquinas com cuidado. Eles ouviram com absoluta atenção. Fizeram perguntas inteligentes. 2 horas passaram voando. No final, uma delas, Sarah, aproximou-se de mim. Obrigada, senhorita Clara. Ninguém nunca nos ensinou nada parecido com isso antes. Suas palavras tocaram minha alma. As semanas seguintes transformaram-se em meses. As aulas se tornaram meu motivo favorito para sair de casa. Ver o progresso das meninas, a empolgação delas ao costurarem sua primeira costura perfeita, o orgulho ao terminarem sua primeira peça de roupa. Certa tarde, Sarah me mostrou um vestido que ela havia feito, simples, mas bem feito. É para minha mãe, disse ela. É aniversário dela. Eu a abracei. É lindo. Sua mãe vai chorar de felicidade. Sarah sorriu. Como você faz quando nos ensina?
Dá para ver que você adora. Ela tinha razão. Eu adorei. Me senti realizada. Isso me deu um propósito. Certa tarde, quando eu estava saindo do centro, encontrei Arthur me esperando em sua caminhonete. Olá, vizinho. Vi que você teve aula hoje. Quer que eu lhe dê uma carona? Ah, eu trouxe meu carro. Eu sei, mas pensei que talvez você quisesse tomar um café antes de voltar. Conheço um lugar com vista para o mar. Hesitei por um instante, depois sorri. Por que não? Entrei na caminhonete dele. Fomos a uma pequena cafeteria no alto de um penhasco. A vista era espetacular. Pedimos café e bolo. Conversamos sobre tudo, sobre a vida dele, sobre a minha, sobre os filhos dele que moravam em outra cidade, sobre a esposa dele que havia falecido há 5 anos. Sinto falta dela todos os dias, disse ele. Mas a vida continua e você tem que vivê-la. Assenti com a cabeça. Entendi perfeitamente. Retornamos à cidade ao pôr do sol. Arthur me deixou em casa. Obrigado pelo café, eu disse. Obrigado pela companhia, respondeu ele. Clara, se algum dia você quiser sair de novo, é só me avisar. Não precisa ser nada romântico, só 2 pessoas curtindo a vida. Eu sorri. Gostei da ideia. Entrei em casa me sentindo leve. Não era amor. Não era romance. Era amizade, simples companheirismo. E isso foi o suficiente. Mais do que suficiente. Naquela noite, antes de dormir, olhei pela janela. As estrelas brilhavam. O som do mar era constante. Eu reconstruí minha vida pedra por pedra, escolha por escolha. Eu já não tinha esperança de que Júlia mudasse. Eu já não tinha esperança de que ele me amasse. Eu havia encontrado algo melhor. Eu me encontrei. Já haviam se passado 6 meses desde que me mudei para o litoral. 6 meses de paz que eu nem sabia que era possível sentir. Minha vida havia encontrado um ritmo perfeito. Acordei cedo. Caminhei na praia. Dei aulas de costura 2 vezes por semana. Visitei Eleanor às quintas-feiras para tomar chá. Aos sábados, Arthur e eu explorávamos cidades próximas, sem pressão, sem expectativas, apenas amizade genuína. Minha casa estava repleta de pequenos detalhes que a tornavam minha, plantas na varanda, livros empilhados ao lado da poltrona, fotografias de pores do sol que eu mesma havia tirado. Uma vida simples, mas profundamente minha. Numa tarde de novembro, eu estava regando as plantas quando ouvi um carro parar em frente à minha casa. Olhei por cima da cerca viva. Era um SUV preto. Meu coração parou. Reconheci aquele carro imediatamente. Julian saiu pelo lado do motorista. Vitória, pelo lado do passageiro. Eu os observei caminharem até a minha porta. Eles tocaram a campainha 1, 2, 3 vezes. Permaneci imóvel no quintal. Eles não me viram. Mãe, eu sei que você está aí, gritou Julian. Seu carro está na garagem. Por favor, abra a porta. Sua voz soava cansada, derrotada. Mas eu deixei de responder àquela voz. Vitória falou então, Clara, só queremos conversar. 5 minutos. Eles esperaram. Ligaram de novo. Passaram-se 10 minutos. Finalmente, ouvi seus passos se afastando, mas eles não ligaram o carro. Ficaram do lado de fora esperando, apostando que eu acabaria saindo. Sentei-me na varanda dos fundos, onde eles não podiam me ver. Peguei meu livro. Fingi que estava lendo, embora as palavras não fizessem sentido algum. Meia hora depois, ouvi vozes. Era Arthur. Posso te ajudar em alguma coisa? Estamos procurando a senhora que mora aqui, respondeu Julia. Vocês são da família? Eu sou o filho dela. Houve uma pausa. Eu entendo, mas se ela não abre a porta, é porque não quer visitas. Esta é uma cidade tranquila. Respeitamos a privacidade das pessoas. Ela é minha mãe, insistiu Julia, com arrogância. Tenho o direito de vê-la. Os direitos são construídos com respeito, rapaz, disse Arthur em tom firme.
Sugiro que você vá embora. Se ela quiser entrar em contato com você, ela o fará quando estiver pronta. Ouvi protestos e discussões. Finalmente, o motor pegou. O carro saiu andando. Respirei fundo. Arthur esteve lá por mim, protegendo a minha paz. 10 minutos depois, ele bateu levemente na minha porta dos fundos. Abri a caixa. Eles já foram embora, disse ele. Obrigado, Arthur. Ele olhou para mim com preocupação. Você está bem? Estou bem. Melhor do que bem. Ele assentiu com a cabeça. Não fez mais perguntas. Isso é o que eu mais apreciava nele, ele respeitava meus silêncios. Naquela noite, não consegui dormir. Saber que Júlia me havia encontrado foi perturbador. Custou-me muito construir essa paz. Eu não podia deixar que ele a destruísse. Na manhã seguinte, encontrei um envelope debaixo da minha porta. Reconheci imediatamente, era a letra de Júlia. Dessa vez, eu abri. Precisava saber o que ele queria. A carta era longa. Falava de arrependimento, de erros, de quanto ele precisava de mim. Mas nas entrelinhas, eu li a verdade. Falava-se de problemas financeiros, de dívidas, da necessidade de um empréstimo. Ali estava o verdadeiro motivo de sua visita. Não foi amor. Foi dinheiro. Como sempre. Li a carta inteira. Depois, dobrei-a com cuidado. Fui até a cozinha. Liguei uma das bocas do fogão. Segurei a carta sobre a chama. Observei enquanto o papel era consumido, enquanto as palavras desapareciam, transformando-se em cinzas. Não senti dor. Não senti culpa. Eu só senti que havia um encerramento. Joguei as cinzas na lata de lixo. Lavei as mãos. Preparei café. Tomei um café da manhã tranquilo enquanto observava o nascer do sol. Julian tinha vindo. Julian tinha ido embora. E eu ainda estava lá em paz. Nos dias seguintes, retomei minha rotina. As aulas de costura me encheram de alegria. Sara e as outras meninas tinham progredido muito. Elas agora costuravam blusas e saias completas. Algumas até vendiam suas criações no mercado local. Senti muito orgulho ao vê-los crescer. Certa tarde, Sara chegou animada. Senhorita Clara, vendi 3 blusas. Ganhei o suficiente para ajudar minha mãe com as despesas da casa. Eu a abracei forte. Estou tão orgulhosa de você. Ela retribuiu o abraço. Você mudou nossas vidas. A vida de todos nós. Suas palavras me tocaram profundamente. Isso era o que significava ser uma mãe de verdade, não dar por obrigação, mas por amor, e receber gratidão genuína. Numa noite de dezembro, Grace veio fazer uma visita. Ela passou o fim de semana na minha casa. Caminhamos na praia. Cozinhamos juntos. Nós rimos como adolescentes. Mostrei-lhe as minhas aulas. Ela conheceu as meninas, Eleanor e Arthur. Você construiu uma vida linda aqui, disse ela na última noite enquanto bebíamos vinho na varanda. Uma vida que você merece. Fizemos um brinde sob as estrelas. Você teve notícias do Julian? Perguntou ela, cautelosamente. Ele veio há algumas semanas. Eu não o vi. Ele me deixou uma carta pedindo dinheiro. Eu a queimei. Grace assentiu com a cabeça. E o que você acha disso? De graça, respondi sem hesitar. Completamente de graça. O Natal chegou. Meu primeiro Natal sozinha em 35 anos. Mas não me senti sozinha. Eleanor me convidou para jantar com a família dela. Arthur também. Aceitei os 2 convites, jantar cedo com Eleanor e sobremesa com Arthur. Ambas as casas estavam cheias de calor, risos e amor genuíno. Eles me trataram como família não porque eram obrigados, mas porque queriam. Voltei para casa naquela noite com o coração cheio. Sentei-me na varanda olhando para o mar escuro. As luzes da cidade cintilavam à distância. Pensei em Julian. Fiquei pensando no que ele estaria fazendo, se ele teria pensado em mim. Provavelmente não.
E tudo bem, porque eu também não pensava muito nele. Ele não ocupava mais todos os meus pensamentos. Ele não sofria mais constantemente. Ele era apenas uma lembrança distante, como uma velha cicatriz que já não dói. Na véspera de Ano Novo, caminhei sozinho na praia à meia-noite. Ouvi fogos de artifício à distância. O mar cintilava sob a lua cheia. Tirei as sandálias. Coloquei os pés na água fria. Fechei os olhos. Fiz um pedido. Eu não pedi para Júlia mudar. Eu não pedi reconciliação. Pedi para continuar tendo forças para escolher a mim mesma, para proteger minha paz, para viver esta vida que me custou tanto para construir. Abri os olhos. Uma onda enorme encharcou minhas calças. Eu ri. Ri sozinha na praia como uma boba feliz. Porque era isso que eu era. Eu era feliz. Sinceramente feliz. Voltei para casa. Troquei de roupa. Preparei um chá. Sentei-me na minha poltrona com uma manta. Peguei meu diário. Comecei a escrever há alguns meses pensamentos, reflexões, agradecimentos. Escrevi sobre este ano, sobre tudo que perdi e tudo que ganhei. Terminei com uma única frase: eu não precisava que ele mudasse. Eu precisava mudar e mudei. Fechei o diário. Guardei-o na gaveta. Deitei-me sentindo algo que não sentia há décadas. Eu estava completa, não porque alguém me completasse, mas porque finalmente me encontrei. Na manhã seguinte, acordei cedo. Preparei o café. Saí para a varanda. O sol estava começando a nascer. O céu estava pintado com cores impossíveis. O mar cantava sua canção eterna. Tomei meu café devagar, saboreando cada gole, saboreando cada segundo dessa paz. Em algum lugar da cidade, Julian seguia com sua vida, com seus problemas, com suas decisões. E eu estava aqui, na minha casa à beira-mar, com minhas plantas, meus livros, meus alunos, meus amigos, minha vida simples, mas profundamente minha. Eu não precisava de vingança. Eu já tinha algo muito melhor. Eu tinha paz. Eu tinha dignidade. Eu tinha amor próprio. E isso ninguém jamais poderia tirar de mim novamente. Sorri ao olhar para o horizonte. Este foi o meu final feliz, não o que eu havia imaginado, mas o que eu merecia.